No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é que está sendo a minha experiência com a nova televisão QLED de resolução 4K da Samsung, modelo QEF1 que está aqui atrás de mim e que a gente comprou recentemente aqui no canal. Então eu vou contar o que eu estou achando da qualidade de imagem, do som, do sistema operacional e de todo o resto que chamou a minha atenção até esse momento, incluindo o preço dela. E sem enrolar, já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem. Como eu já falei, aqui a gente tem uma TV de resolução 4K que tem como principal diferencial o fato de estar utilizando a tecnologia QLED, que permite a ela conseguir entregar pra gente um número maior de cores na tela se comparado a televisões mais básicas. Mas a grande pergunta aqui é a seguinte: será que na prática isso realmente faz tanta diferença? Para tentar descobrir isso, eu coloquei a QLED QEF1 ao lado de uma outra televisão da Samsung que não usa tecnologia QLED, que foi a U8100F, que está na esquerda dessas imagens. E quando eu comecei a fazer os testes, eu percebi que apesar de existir uma diferença na saturação de algumas cores, na maioria das cenas testadas, a qualidade geral era bem parecida. Inclusive eu separei algumas imagens onde eu altero entre o modo de imagem padrão e o modo Filmmaker, e percebam que de fato a qualidade geral das duas TVs eram bem parecidas e às vezes era até difícil dizer qual estava entregando o melhor resultado a olho nu. No entanto, é importante mencionar que em algumas imagens testadas, a vantagem da televisão QLED era sim facilmente visível. Nessa cena, por exemplo, reparem como o modelo QLED na direita conseguiu entregar uma imagem com muito mais brilho, seja no modo padrão ou no Filmmaker, algo que deu um destaque extra para a cena. Então sim, pessoal, o modelo QLED em alguns momentos consegue se destacar bastante, mas no uso geral, provavelmente para a maioria das pessoas, a diferença não é tão grande assim. E nesse momento do vídeo, vale a pena lembrar que a QEF1 aqui atrás, apesar de ser uma televisão QLED, é uma QLED de entrada, ou seja, ela não consegue nos entregar a mesma qualidade de imagem se comparado às televisões mais caras QLED da própria Samsung. E um exemplo perfeito disso é em relação ao nível de preto. Vendo aqui no ao vivo, dava sim para ver que ela consegue entregar um resultado melhor se comparado a U8100F na esquerda, mas mesmo assim fica bem atrás se comparado às televisões QLED mais caras da Samsung, que utilizam a tecnologia de mini LED. Ainda em relação à qualidade de imagem, tem mais algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês, mas antes lembrando, pessoal, se estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, é extremamente importante pra gente, e também confiram se estão inscritos e inscritas aqui no canal para não perderem os próximos vídeos, pois o apoio de vocês é super mega fundamental para a continuação do nosso canal. Continuando com a análise, é interessante comentar que a QEF1 entrega um painel do tipo VA, e na prática isso significa que o mais recomendado é que vocês assistam a ela o mais de frente possível para terem a máxima qualidade de imagem. Vocês até conseguem usar ela de um ângulo mais lateral, mas nesse caso as cores vão perdendo um pouco de qualidade, então o mais recomendado é de fato ali assistir o mais de frente possível. E sobre a uniformidade das cores, que é a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma uniforme o mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo, nesse sentido ela entrega um resultado competente que consegue superar as televisões da Philips e da TCL na mesma faixa de preço. E mudando de assunto, que a gente pode falar sobre a qualidade sonora. E sobre o áudio, tem uma potência de 20 watts, que é o padrão nessa faixa de preço, ou seja, ela não faz nada de surpreendente e fica na média se comparado à concorrência. Eu recomendo que testem colocar o som no modo adaptável ou no amplificar como estamos mostrando agora, pois dessa forma o som fica mais alto e um pouco mais impactante. Sobre o sistema operacional, aqui a TV está usando o Tizen da própria Samsung, que é bem completo em termos de aplicativos e que possui alguns diferenciais interessantes, como por exemplo o aplicativo do Samsung TV Plus. E para quem não conhece, esse é um aplicativo gratuito que já vem instalado na televisão e nos dá acesso a mais de 100 canais diferentes. Então basta ligar a televisão, conectar na internet e você já tem acesso a todos esses canais. E sobre a velocidade do sistema, dá sim para perceber que não é tão rápido se comparado às televisões mais caras da própria Samsung, mas entrega uma boa fluidez na faixa de preço dela. E ainda sobre o sistema, um outro diferencial legal é que ela já nos entrega suporte para o aplicativo do Xbox, e por ele a gente consegue jogar vários jogos de Xbox via internet,
ou seja, a gente nem sequer precisa comprar o console físico. No entanto, vale lembrar que esse aplicativo não é gratuito, então para conseguir usar ele vocês precisam pagar uma mensalidade e também precisam de um controle com suporte a Bluetooth para estar se conectando na TV. E aproveitando que eu falei de Xbox, o que a gente pode falar aqui sobre a experiência gamer? Nesse sentido, ela nos entrega uma taxa de atualização de 60 Hz e não 120, e até aí tudo bem, já era esperado, mas algo que me decepcionou aqui é que ela não entrega pra gente suporte para VRR, que é uma tecnologia que já está disponível nas televisões mais baratas da própria Samsung, como a U8100F que eu estava mostrando anteriormente para vocês. Então eu realmente não entendi o porquê o VRR não está presente nesse modelo. Até vale comentar que a QF1 até tem uma barra gamer especial que nos dá acesso rápido para alguns recursos extras, e nessa barra até aparece o ícone do VRR, mas ele infelizmente não funciona porque essa televisão não nos dá suporte a ele. E para quem não lembra, até vale uma rápida explicação aqui do que seria o VRR, que é basicamente o seguinte: imagina que você está jogando um game a 60 quadros por segundo, mas esse game não consegue manter essa taxa de forma fixa, ou seja, está em 60, cai para 55, cai para 50, cai para 48, por exemplo. Se você está jogando esse jogo em uma televisão sem suporte a VRR, que é o caso dessa televisão, tu vai enxergar ali alguns microtravamento, efeitos de corte, por exemplo. Agora, se a televisão tem VRR, que é algo que está disponível em televisões até mais baratas da própria Samsung, a televisão consegue sincronizar a frequência dela em tempo real e com isso esses efeitos de corte, de fluidez de imagem melhoram bastante. Falando agora sobre o visual e o design da televisão, aqui a Samsung apostou em um visual um pouco mais grosso se comparado aos modelos de anos anteriores, algo que particularmente me agrada, pois deixa ela com um visual um pouco mais robusto. E além disso, como ela é um pouco mais grossa, isso talvez ajude o calor a se dissipar de forma mais eficiente, algo que quem sabe aí pode aumentar a vida útil da televisão. E é legal comentar que, se vocês quiserem, é possível colocar os suportes de mesas laterais mais no centro da televisão, e ela também é compatível com suporte de parede, mas nesse caso o suporte deve ser comprado separadamente. E sobre o controle remoto, aqui a Samsung não mudou muito. Ele continua sendo bem pequenininho, minimalista e com poucos botões, e o maior diferencial dele é que ele funciona sem a utilização de pilhas. Então aqui atrás a gente tem uma espécie de placa solar que carrega via luz. Pode ser a luz do sol, a luz do seu próprio ambiente, ou se vocês preferirem também dá para carregar via cabo USB aqui na parte de baixo. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, será que vale a pena estar comprando esse modelo da Samsung? Eu diria que depende muito do preço. No nosso caso aqui a gente está testando a unidade de 55 polegadas, mas lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp já apareceram ofertas dela na unidade de 43 polegadas, vindo junto com uma soundbar, que é uma caixa de som, por menos de R$ 1.900. E por esse preço eu diria que sim, vale a pena. Afinal de contas, por esse preço você vai estar levando para casa uma televisão QLED, que vai te entregar uma qualidade de imagem um pouco superior à média na faixa de preço, e como já vem com uma soundbar, tu também vai estar levando uma qualidade sonora superior. Então, a depender da oferta e do preço, diria que sim, pode valer muito a pena. Mas se por acaso você quiser uma televisão maior, como por exemplo 65 polegadas, a depender do caso, talvez seja mais interessante investir em um outro modelo da Samsung que nem é QLED, como por exemplo a U8600F. Pegando essa televisão, provavelmente você vai estar economizando aí uns R$500 na unidade de 65 polegadas, e além dessa economia de dinheiro, vai estar levando para casa uma televisão que tem uma imagem que é parecida com o modelo QLED e que ainda vai ter a vantagem de ter o VRR, algo importante aí para o público gamer. E lembrando, pessoal, para não perderem essas ofertas, é só clicar no primeiro link aqui embaixo no campo da descrição ou no campo de comentários fixado. Clicando nele, você já vai ser redirecionado automaticamente lá para o nosso grupo de ofertas do WhatsApp, onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês, e é 100% de graça para entrar e participar. E vale a pena comentar que a maioria das televisões que a gente faz vídeo aqui no canal, a gente compra diretamente pelas ofertas que a gente posta lá no grupo. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. E se alguém aí já tiver essa televisão, também pode ficar à vontade para colocar aqui embaixo o que você está achando da sua TV. Tá gostando, não tá gostando, quais são os pontos positivos e negativos dela. Mas enfim, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!